Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, obrigado por esta hora bendita, em que Tu nos dás a bênção e a alegria de louvarmos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque isso para nós é muito importante. No meio da nossa correria, em meio aos nossos cansaços, temos a condição de nos achegarmos diante de Ti para Te exaltar. É motivo de alegria para o nosso coração. Então, Senhor, nós Te louvamos e pedimos, Pai, que Tu nos dês a graça de entendermos a palavra que foi lida nessa noite. Concede-nos graça, Pai, nesse entendimento. Corrige o nosso coração para que vivamos uma aliança plena contigo de fato, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nós temos examinado uma questão muito dura em Tiago. E essa semana eu conversava com um irmão e ele dizia: pastor, como é dura aquela parte de Tiago, como ele não alivia, como ele é pesado. E é engraçado que não deveria ser assim. Não deveria, porque o que Tiago está falando é aquilo que basicamente toda a Escritura nos ensina sobre o nosso relacionamento com os outros. Mas parece que a gente passa tempo e não aprende, vai vivendo e não aprende essas questões. A dureza do nosso coração, a pecaminosidade do nosso coração, parece que é muito maior. Tiago tem insistido numa questão agora muito interessante. Em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades, a quem nós recorremos e a quem nós vemos entre os nossos semelhantes como aqueles que podem nos ajudar. É nesse sentido que ele usa a expressão: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Achando que crer em Jesus faz com que eu distingua ou discrimine pessoas para me ajudarem nas minhas necessidades. É essa parcialidade que Tiago vinha discutindo. E nós vimos então no primeiro sermão desse novo bloco que a gente está examinando em Tiago, que a nossa tendência natural é, na hora da angústia, na hora da aflição, olhar para quem tem. A gente não é capaz de olhar para quem não tem. Como sendo talvez de lá que Deus queira nos abençoar. E aí nós começamos a fazer distinções. E o que é mais triste é porque nessa distinção nós colocamos em lugar de honra e de glória pessoas que não têm honra e nem têm glória. Por isso o Tiago bate na tecla que a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele usa a expressão-chave Senhor da glória. Ele, Jesus, Ele é que tem a glória. E não nenhuma outra pessoa a quem eu possa conferir esse status. Além de estar substituindo a glória de Cristo, no momento das minhas lutas, ofertando essa glória a alguém que eu acho que pode me ajudar, Tiago coloca um grande pecado que acontece nesse momento. Ele diz que quando nós começamos a fazer essa distinção de pessoas, nós nos tornamos juízes, tomados de perversos pensamentos. E eu gosto da tradução ecumênica, quando ela diz: vocês se tornaram juízes com pensamentos criminosos. Nós meditamos isso na primeira ocasião. Agora, a partir do versículo 5, Tiago continua batendo na mesma tecla. Qual é o problema de eu fazer essa distinção? Não é apenas que eu me torno um juiz com pensamentos criminosos ou perversos. Versículo 5, ele começa dizendo: ouvi,
Meus amados irmãos, se você está familiarizado com a leitura dos profetas no Antigo Testamento, você sabe que essa expressão ouvir, ela era própria dos profetas. Todas as vezes que os profetas queriam bater em algo extremamente difícil no coração dos homens, eles usavam essa expressão, ouvir. E ela então tinha uma força profética interessante, porque qual era a ideia disso? Olha, tu presta atenção no que eu vou te falar, porque nisso aqui reside bênção e maldição para a tua vida. Se você não prestar atenção no que eu vou te dizer, Deus vai te cobrar duramente isso. E aí quando os profetas usavam essa expressão, você vai encontrar isso em Isaías, você vai encontrar em Amós. Amós é ótimo para o uso dessa expressão. Aí eles começavam a bater com gosto. O que eu estou dizendo agora? É que Tiago ainda não começou a bater. É agora que ele vai bater. Ele vai dizer, o que eu vou te dizer agora determina uma série de coisas para a tua vida sobre essa questão de relacionamento. Então, ouvir. Primeiro, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Qual é o problema de eu fazer distinção entre ricos e pobres? Ainda que, aparentemente, o rico seja aquele que pode me ajudar. Versículo 6 ele diz, entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Quem foi que Deus escolheu? O pobre. E quem eu escolhi? O rico. O que está acontecendo? Eu estou rejeitando a escolha de Deus. Com quem nós queremos andar? Com quem nós queremos compartilhar a nossa vida? Nós fazemos isso por uma questão de posição, de status? Com quem nós queremos andar? Quando nós rejeitamos o pobre, nós estamos rejeitando o próprio Deus. E por mais que isso seja dolorido para nós, nas nossas soberbas pessoais, entenda, o texto é muito claro quando ele diz que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé. Na minha aflição, quem deveria ser espelho para mim? O rico ou o pobre? Nós escolhemos o rico. Mas o rico, ele levanta todo dia, ele sabe que ele vai ter o café da manhã dele farto. Com muito pão até para ele jogar fora. Com ovo para ele estragar. Com queijo, com presunto. E o pobre? O pobre às vezes vai dormir com a barriga vazia, roncando, com fome. E apesar dele dormir assim, ele vai acordar no dia seguinte acreditando que aquele dia pode ser melhor. Quem é que exerce fé diante das aflições? Você está entendendo por que Deus quer que nós olhemos para os pobres e andemos com os pobres? Porque eles nos ensinam uma fé que os nossos bens materiais roubam de nós. Nós passamos a acreditar que ter é garantia de alguma coisa, e o pobre não. Ainda que a visão dele sobre Deus seja uma visão ainda que obscurecida pelo pecado, ainda que ele não conheça Deus de uma forma, talvez como a nossa fé nos revele Deus, mas ele tem uma fé nesse Deus que eu digo crer, que deveria me ensinar. Vamos olhar para essa comunidade de Tiago, de novo?
Irmãos que perderam tudo por causa da perseguição. Saíram fugidos de Jerusalém com uma mão na frente, outra atrás. A situação está fácil para eles? Não. O Império Romano ia ajudá-los a reconstruir? Não. Para onde eles fossem, a perseguição ia ser brava. Para quem eles vão olhar? Não é para o rico. É para o pobre que está ao lado dele, que dia a dia lhe ensina a confiar, apesar de não ter. Por isso o Tiago diz, Deus escolheu os pobres para que eles fossem ricos em fé. Ricos em fé. E o que é que eu preciso na minha caminhada? Principalmente quando as coisas estão ruins, que eu seja rico em fé. O pobre nos ensina muitas coisas. É por isso que andar com é sempre uma troca muito profunda. Porque andando com o rico, Deus, aliás, com o pobre, Deus me ensina misericórdia. Porque eu vou ter a oportunidade, o privilégio de estender a mão a ele. E andando com ele, eu também vou aprender a ter fé. Não naquilo que eu tenho, mas em Deus que dia a dia, em todas as lutas deles, lhes supre a necessidade. Eles são ricos em fé. Eles fazem jus aquele ditado na época de uma da crise do Brasil, e que diz assim, o brasileiro não desiste nunca. Não é o brasileiro, cara. É o pobre. Pobre. E aí Jesus até uma vez disse aos seus discípulos, vocês sempre vão tê-los com vocês. E vocês vão ter a oportunidade de crescer com eles. Quer seja sendo misericordioso, quer seja recebendo lições da vida dessas pessoas. Eu já compartilhei com os irmãos aquela experiência com aquele mendigo aqui na Praça do Relógio, que não tendo o que comer, recusou ir almoçar comigo porque ele queria uma marmita grande. E depois de comprar a marmita, na minha curiosidade, lhe perguntei por que ele não quis almoçar no restaurante comigo. E aquele homem olhou e apontou para aquele amigo dele que estava na outra esquina, dizendo, pastor, aquele homem deixa, de ontem não tem o que comer, essa marmita dá para mim e para ele. Está entendendo? Quando você começa a andar com gente pobre, sofrida, você começa não só a valorizar aquilo que Deus te dá, mas Deus começa a moldar o seu coração. Deus começa a quebrar soberbas. Deus começa a quebrar arrogâncias dentro de nós. Deus começa a quebrar essa ideia de que o que eu tenho é meu. Porque Deus me faz aprender com a fé dessas pessoas. Mas Tiago colocou uma outra coisa interessante. Eles não são apenas ricos em fé. Eles são herdeiros do reino. Eles são herdeiros do reino. Vamos pensar um pouquinho, porque isso aqui é confuso agora. Ele está dizendo são os pobres que herdam o reino. Lembra quando chega o jovem rico para Jesus? Cara da grana. Está cheio da bufunfa. Money. E Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Obedeço os mandamentos. Ah, mas isso está fácil. Eu tenho obedecido desde a minha juventude. Que bom. Então só te falta uma coisa.
Venda tudo o que você tem. E dê aos pobres. Você está entendendo o que ele está mandando fazer? Por que dar aos pobres? A quem pertence o reino? Aos pobres. Os seus bens deveriam servir para quê? Para minimizar a dor e a fome do pobre. Então venda, dê aos pobres. E aí o jovem rico, opa, foi difícil esse discurso agora. E aí Jesus usa uma expressão, aliás, Pedro olha e diz, mas Senhor, desse jeito, quem é que pode ser salvo? Ok, Pedro. O que é impossível aos homens é possível para Deus. E aí ele conta a história de Zaqueu, um rico, desgraçado, miserável, na sua pecaminosidade de roubar os outros, que conhece a graça. E o que é que ele faz? Cristo não precisa pedir nada. Ele vai lá, pega tudo que ele tem e resolve restituir de quem lhe roubou. Perceba! Por que o reino é dos pobres? Porque são eles que aprendem a depender de Deus. Como é que eu posso ser salvo? Não é somente quando eu estou reconciliado com Deus. Qual é o problema do meu pecado? Não é a profunda revolta que eu tenho contra Deus e contra o meu semelhante? E o que o pobre tem? Ele só tem a dependência de Deus. E enquanto eu não aprendo isso, posso também entrar no reino. Porque eu não aprendi essa dependência. Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Nosso tradutor colocou lá os humildes de espírito. Besteira do tradutor. A palavra grega é muito clara, é pobre de espírito. É gente que não tem ou não vê em si mesmo nada que possa merecer a atenção de Deus e que se colocam humildemente diante de Deus para crescer. Só que em Lucas é mais interessante, porque em Lucas não tem o pobre de espírito. Bem-aventurados os pobres. E é nesse sentido então que a gente começa a entender essa dinâmica de Tiago, quando ele diz, ora, o reino de Deus é para os pobres. E aqui a gente tem que distinguir então duas coisas. O pobre, que de fato nada tem, mas que aprendeu a confiar no Senhor. E o pobre que tendo, abriu mão do que tem. E então nós estamos no reino. Salmo 40, 17, Davi disse, eu sou pobre e necessitado. Ou Davi era um grande de um mentiroso hipócrita na sua oração, porque ele não era pobre. Davi era rei, Davi tinha exércitos, Davi comia do melhor. Ou ele entendia que realmente nada daquilo era dele. Tudo era do Senhor, para o Senhor. E então quando a gente vê a oração dele diante do templo, a gente entende. Ele diz, tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Agora você entendeu por que Davi disse que era pobre? Então ele se fez pobre por causa do reino. Ainda que tendo, ele tinha consciência que não era dele. Quem entende o amor de Cristo, a graça de Cristo, entende essa dimensão. E entende então de
desprezar o pobre, eu passo a valorizar o pobre, porque ele, na verdade, está entendendo essa dependência de Deus, que às vezes eu não estou entendendo. Ou eu não quero entender. Basta eu ter um pouquinho de dinheiro na mão, que é o suficiente para eu não mais orar, para eu não mais pedir misericórdia de Deus, para eu não mais pedir sabedoria de Deus para usar o dinheiro. Você já reparou isso? Quando você está lá no arroz, o dinheiro não quer chegar até o final do mês, você vai lá e ora ao Senhor. Senhor, me dá sabedoria, para que eu saiba usar esse dinheiro, para que não falte. Você pede para que Deus dê sabedoria para usar. E na hora que tem bastante dinheiro, então você não ora, você simplesmente faz. Você aprendeu a ser pobre? Não, você continua soberbo. É na pobreza que a gente aprende a confiar no Senhor. Agora, para os que não são pobres, financeiramente, o exemplo do pobre é que tem que lhe ensinar a viver como um pobre. Se eu não aprender a viver como um pobre, eu não entendi a chamada do reino de Deus. E aí quando eu começo a compreender isso, eu começo a entender então quando o Tiago disse, Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. O que eu quero ser? Eu quero ser rico? Não. Eu quero ser pobre. Você está entendendo essa dinâmica? Por que as igrejas evangélicas se tornaram soberbas? Porque não se ensina mais isso. O que é que se ensina? Não, irmão, você vai ficar rico. Você vai fazer a campanha aqui, 21 dias de Daniel, 7 de Jericó, e vai somando as 10 semanas do Apocalipse, que nem tem, e os caras inventam. E vamos embora, vai criando campanha. Para quê? Para você ser rico. Deus vai te abençoar, tu vai prosperar. E a Bíblia diz, não, cara, você tem que ser pobre. Eu estou ganhando muito. Bênção. Quem disse que é teu? O que é que Paulo disse para os novos convertidos lá em Efésios? Você vai trabalhar para ter com que acudir ao necessitado. Não é para fazer caderneta de poupança não, meu filho. Não é para ter dinheirinho guardado na sua aplicação. Se o teu irmão, o teu semelhante passa necessidade, o dinheiro que Deus está te dando a mais, não é para isso. Agora, você só vai entender isso quando você compreender que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Aí você vai querer também ser pobre. Você vai querer levantar cada dia na dependência de Deus. Não importa se tem dinheiro na conta. Você vai levantar mesmo com dinheiro na conta, na dependência de Deus. E sabe o que é legal? É porque Deus vai chegar às vezes para você e vai dizer, você está com dinheirinho aí, hein? Eu quero que você dê esse dinheiro àquela pessoa. Ontem minha esposa veio com uma crise. Ela tinha decidido comprar não sei o que lá. E aí ela estava juntando um dinheiro para isso. E ela já estava chegando lá. Aí quando foi ontem à tarde, ela chegou à noite para mim, para me contar essa história. Ela estava aqui à tarde e veio aquela voz no meu coração. Você vai dar esse dinheiro para uma pessoa. Aí ela parou e disse, Senhor, tem certeza? E a voz foi ao coração, você acha que você estava juntando dinheiro para comprar aquilo? Não, é para você dar para aquela pessoa. E ela ficou nessa crise. Quando chegou a noite, ela toda sem graça, rodeando lá no quarto.
Assim, olha, aconteceu isso, o que é que você me diz? Talvez como dizer assim, não, é coisa da tua cabeça. Eu disse, Deus está mandando você fazer, faço. É isso que é fantástico em Deus. Você começa a juntar dinheiro achando que é para você, e Deus vê o teu coração e não você vai dar. Quando a gente aprende isso, a gente está aprendendo a ser pobre. Aleluia. Porque eu não estou dependendo do meu dinheiro. Eu não preciso de uma poupança para me garantir. O que Deus quer é que eu tenha sabedoria para usar o dinheiro que Ele me dá. Se eu tiver sabedoria, nunca vai faltar. E o extra não é para você, não. É para abençoar outro. Aí nós estamos aprendendo a ser pobres. Porque nós não acumulamos riquezas. Nós não acumulamos. E quando nós aprendemos isso, nós aprendemos a ser ricos em fé, herdeiros do reino, e o que é melhor, nós nos colocamos ao lado de Deus e não contra Deus. Que é essa a questão de Tiago. Quando eu rejeito o pobre, eu estou desprezando a escolha de Deus. Deus não anda com ricos. Deixa eu repetir isso para você entender bem. Deus não anda com ricos. Deus anda com pobres. E o rico, ele tem que se fazer pobre. Ele tem que se fazer pobre. Você está entendendo em que sentido? Ele não tem nada como o dele. E se o irmão necessita, ele vai fazer. Nós tivemos no cursilho ano passado, o nosso irmão Otacílio. O Otacílio está, inclusive, congregando conosco lá em Goiânia, o pastor Dejaci. Ele passou uma fase muito difícil na vida dele. Ele compartilhou essa experiência conosco. Ele é um dentista, ele tem consultório lá em Goiânia. Ele viveu uma fase muito difícil financeiramente. E ele, devido à situação do filho, toda aquela situação sem cabeça, ele foi acumulando uma série de dívidas. E essas dívidas chegaram a 250 e tantos mil reais. A esposa dele, a família dela é da nossa igreja em Recife. E uma pessoa da família dela ficou sabendo, ele também é da nossa igreja em Recife. E ele ligou para o Otacílio e disse, quanto é que você está devendo? E o Otacílio sem graça deu lá o valor, 200 e tantos mil, disse assim, vá aos seus credores. Pergunte a eles quanto ficaria à vista. E aí o Otacílio foi lá, ele negociou para cá, para lá, ele já ficou 160 e tantos mil para pagar à vista. E essa pessoa que não é parente dele, não tem vínculo nenhum com ele, disse assim, então amanhã o dinheiro está na sua conta, pague. Você entendeu que é um homem rico que se tornou pobre? Eu queria ver se fosse com você. Você está lá com a sua conta gorda, 300, 400 mil reais. Aí você vê teu irmão que não tem vínculo nenhum contigo, passando a necessidade. E você, puxa vida, vamos orar pelo irmão, meu. Hipócrita! Seu falso! Você está com o dinheiro esbanjando. Se você não for pobre, você não entendeu o reino de Deus. Você sabe que isso não é seu. Aí você apareceu um desses pilantras da televisão, dizendo, olha, doa no ministério que Deus vai te dar 10 vezes mais. Aí você dá até o que não tem. Você vende a casa, vende o
de Macedo. Então você não é pobre, você é mesquinho, egoísta, avarento. Você não entendeu o que é ser pobre. E aí eu estou fazendo a escolha por quem? Pelos ricos. Enquanto Deus fez a escolha pelos pobres. Porque são os pobres que aprenderam a crer em Deus e a depender de Deus diariamente. Então, meu irmão, na hora que eu estou na minha aflição, na minha angústia, isso não é motivo para eu discriminar ninguém, fazer acepção de ninguém. Principalmente do pobre. Porque é com ele que eu aprendo a caminhar nessas horas. É com ele que eu aprendo a dividir. Até o que ele não tem, ele aprende a dividir. Que o Senhor nos conceda a graça de começarmos a entender isso. Versículo 6, Tiago, na parte B, vai trazer o segundo problema. Do ouvir. O primeiro ouvir é, eu estou rejeitando a escolha de Deus. Mas há um segundo ouvir. E isso tem implicações de bênção e maldição na minha vida. Bom, eu quero estar do lado da bênção de Deus, daquilo que Deus aprova. Eu espero que você deseje a mesma coisa para a sua vida. Para isso você precisa logo de cara aprender a não fazer acepção de pessoas. Vamos orar ao Senhor? Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos misericórdia do Senhor para com os nossos corações, porque o que ouvimos e meditamos não é fácil. Às vezes nós somos muito iludidos pelo que temos. Somos muito iludidos pelas bênçãos que temos recebido e achamos que é para nós. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos adverte, porque eu creio que tens dado a muitos irmãos nessa igreja o entendimento dessas coisas. E nós te louvamos, te bendizemos. E pedimos que o Senhor nos perdoe quando o nosso coração ainda reluta, quando o nosso coração ainda se mostra mesquinho. Concede-nos graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.